somente crer, tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, porquanto nós chegamos em Sua presença nesta manhã, com um propósito em nosso coração, de ouvirmos a Tua voz falar conosco, a nossa alma, que Tua palavra ela traz alento para as nossas vidas, ela traz o alimento necessário que precisamos para viver neste mundo. Ela traz alegria, posicionamento. Ela é tudo que nós precisamos para enfrentar o dia que estamos vivendo. Nesta manhã, nosso coração ele está voltado para o Senhor, porque cremos que o Senhor está presente neste lugar. Não há dúvidas no nosso coração que estamos reunidos em Seu nome. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, como Teus filhos têm pedido. A expectativa nossa é essa. Uma palavra apenas que traga já é o suficiente para nós. Nesta manhã o Senhor conhece todos os que estão aqui, sabes de todas as necessidades, sabe do que precisamos e carecemos. Por isso eu te peço que o Senhor tome a primazia, tome a minha mente, que o Senhor possa usar este vaso em função dos seus filhos, porque o Senhor sempre quer nos corrigir, nos exortar. O Senhor quer sempre trazer uma palavra que venha nos posicionar. E faça isto esta manhã, Senhor. Queremos deixar o Senhor em liberdade para que possamos ser edificados. E nós agradecemos por tudo já. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 1. Todos acharam? Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Amém. Você pode dizer amém para a palavra? Que o Senhor possa abençoar sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos? Sabemos que alguns irmãos não estão hoje. A irmã Yara, a irmã Olga,
não estão por causa do falecimento de alguns parentes. Mas tia? Tem uma parente que faleceu. Muito bem. O irmão Jaime não pode estar hoje de manhã. Por causa do Abimael não estava muito bem, mas eles estarão à noite. Então tá bom. Graças a Deus por tudo, né? Bom, eu quero me basear ainda nesta mensagem pregada: Pai, é chegada a hora. Quem já leu essa mensagem aqui, ela é muito boa, muito importante. A Mombrana trata de coisas tremendas aqui. E ele se baseia no fato de Josafá e Acabe juntos, e ele faz a diferença entre esses dois homens. Mombrana diz que Acabe não tinha uma influência boa de um pai, mas Josafá tinha. E eu falei aqui um poucos dias atrás sobre o pai de Josafá, que era o rei Asa. O rei Asa foi bem sucedido porque tomou algumas atitudes em sua vida. E nós sabemos que a nossa vida, ela é assim, é de tomada de atitudes, de posições. Não é? Nós nunca podemos, toda vez que uma pessoa não tem posição, o irmão Brana diz que ele é um crente fronteiriço, quando ele não toma posição pela palavra. E Acabe foi um destes homens que o irmão Brana falou. Um crente fronteiriço, ele corre riscos sérios. Por quê? Porque ele pode ir atrás de qualquer coisa. Ele é enganado facilmente. Acabe se deixava levar por qualquer conversa. Tanto é que ele não tinha posição nem dentro de casa. Até a esposa dele mandava nele, Jezabel. E esse espírito de Jezabel, ele está, inclusive, também nos nossos dias. Ele vem lá do princípio, e ele é citado nas eras da igreja também, né? O espírito, esse espírito feminino que entra na era e coloca as mulheres numa posição onde elas nunca deveriam estar. E é até bom que a gente, quando fale isso, esteja todo mundo na igreja, a maioria dos irmãos, porque precisa ouvir certas coisas. Porque o espírito está na era. Ele está forte, inclusive. E você vê que até os Estados Unidos está envolvido com isto. Mombrana fala sobre estas coisas. A América, ele se refere à América. E vocês vão ver que, pela influência que não tiveram uma boa influência de um pai, o Acabe não pôde tomar posições, mas Josafá, ele tinha um exemplo de um pai. Ele olhou para o pai dele e viu a atitude. Por isso que quando um pai não tem posição, ele vai dar um péssimo exemplo para o filho também. Então nós vemos isso diferença em lares. Lares onde os filhos não podem olhar para o pai e ver ele como exemplo. Eles se tornam filhos deformados. Lares onde o filho não teve o pai presente, ele tem um desvio de caráter. Muitas vezes. Que vai dar muito trabalho para o Espírito Santo arrumar a vida dele, se ele é um eleito. Passar por provas duras, lutas, problemas. Deus é obrigado a fazer isto para arrumar aquele desvio de caráter que ele tem. E são vários desvios, procedimentos,
maridos que não podem ser um bom marido para sua esposa, porque se teve uma pessoa mais cavalheiro que nos ensinou a tratar nossas esposas foi Mombrana. A gente confunde Mombrana, muitos irmãos confundem. Vê ele pregando duro no púlpito, achava que ele era assim em casa. Não, ele era duro contra o pecado, contra os espíritos errados. Mas com pessoas ele era o maior cavalheiro que existe, que já existiu, né? Ensinou como tratar a esposa, como tratar o irmão. Deus trabalhou muito na vida daquele profeta, mas para ele chegar naquele ponto, Deus teve que moê-lo. Moer, passar na prensa, perdeu sua esposa, sua filha. Foram lutas terríveis para Deus colocar aquele caráter em funcionamento, porque ele precisava dele para aquela obra que ele tinha determinado fazer. E Deus vai trabalhar conosco da mesma forma, mas nós precisamos tomar posições. Amém? Agora, veja bem, Micaías, eu falei de Micaías, que Micaías sozinho ele tinha um posicionamento que 450 profetas que eram também do Senhor, mas estavam a serviço de Baal, porque comiam da mesa de Jezabel, Jezabel bancava a comida e tudo para eles, então ele estava a serviço de Jezabel. E isso é o que mais nós vemos. O que nós não podemos, o que Deus não quer é esse tipo de procedimento, que a gente vá pelas circunstâncias, pelo favorecimento, pela amizade, não porque é meu amigo. Não tem nada disso. Amizade é uma coisa, mas posicionamento é outra. Não é isto, irmão? E, inclusive, para ser amigo do outro, para a gente ser amigo de verdade, não é amigo da gente, não é aquele que concorda em tudo que a gente pensa. O amigo de verdade diz, não, isso não está certo, eu acho que isso não é bom para você. Esse é o verdadeiro amigo. Não é aquele que concorda com tudo. A gente está com uma ideia errada, ele concorda só para se tornar amigo. Esse não é amigo, então. Porque o amigo, se eu achar que você não está agindo correto, se eu sou seu amigo, eu tenho que chegar, olha, rapaz, isso não está bem. Não está certo, não vai dar certo isso para você. E aí, eu que sou teu sendo amigo, porque eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem. E Deus é tanto nosso amigo que Ele nos corrige quando nós estamos errados. Ele tem mostrado que é o nosso amigo de fato. Não é verdade? E você vê que aqueles 450 profetas, eles iam como Jezabel queria que eles fossem. Agora, você já vê, 450 profetas submissos a uma mulher. Daquele tipo ainda. Não, Micaías não se envolvia com estas coisas. Agora, ele não era bem visto. Ele não queria fama, ele não queria buscar ser reconhecido. Ele queria estar com assim diz o Senhor. Ele não preferia ser reconhecido pelo mundo. Ele queria ser reconhecido por Deus. E o que nós queremos é isto, que Deus reconheça e olhe para nós e se agrade de nós. Agora o profeta diz, ele chega a dizer, Micaías tinha a verdade. Isso é o que nós queremos, é a verdade. E então, se a palavra ferir, circuncidando, ou quem ela cortar, nós queremos a verdade. Por que queremos a verdade? Porque João 8, versículo 32, está escrito na palavra, e conhecereis fale mais forte, e conhecereis e a verdade vos libertará. O que é que está nos libertando desse jugo do mundo, do pecado? É a verdade. E o que é que Deus nos deu através desta mensagem? A verdade. O profeta nunca pregou para agradar as pessoas. Não, ele pregou a verdade. Se ia ferir, ele vai ferir, não tem problema. Porque, irmão, nós temos que entender uma coisa, que nós precisamos ser circuncidados. E circuncidar é cortar fora o excedente.
É isso que significa circuncidar. Deus deu o selo da circuncisão para Abraão como um sinal de que ele aceitou a fé daquele homem. A fé dele chegou num ponto que Deus se agradou tanto daquela fé, que era a revelação que Abraão tinha, que ele disse: Abraão, me agrada que eu vou pôr um selo em ti, e estabeleceu a circuncisão. E ele disse: todos os meus filhos que vierem nesta família, eles terão este selo, eles terão este sinal da circuncisão de que são meus. E o que essa circuncisão era? Era cortar o excedente. Era um sinal na carne do homem, para mostrar para Deus que ele tinha a marca de Deus, do povo de Deus. Agora, se Deus estabeleceu lá atrás a circuncisão, ele não abriu mão disso, ela está valendo hoje. Só que não é mais um selo na carne, mas é um batismo que vem. Um batismo do Espírito Santo na nossa vida que corta o excedente. Então, irmãos, nós precisamos desesperadamente de buscar esse batismo, para que corte fora o que é excedente que Deus não quer em nós. Você sabe que nós temos muitas coisas que precisam ser tiradas. Todos nós reconhecemos isso. Aqueles desvios, aquelas coisas que nós trazemos, que anda conosco, que a gente não consegue muitas vezes libertar-nos disso, e vamos andando com aquilo atrelado conosco, até onde? Deus olhando, e Ele vem nos cultos. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o que é que diz lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante ou mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E nós damos graças a Deus por este instrumento que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. Ela é espada, e o que é que a espada serve? Para cortar. É para isso que a palavra vem. Ela não vem para passar a mão na cabeça de ninguém, mas ela vem para cortar. E nós queremos que Deus corte de nós o que não está bem. Amém? É para isso que estamos aqui, irmãos, para sermos moldados. Porque Deus deixou um manto para nós, da mensagem de Elias. E eu vejo que Micaías, ele andava segundo a mensagem de Elias. Ele não estava preocupado com o que a Jezabel ia dizer ou com o que Acabe ia fazer. Ele tinha a mensagem genuína de Elias. Os 350 profetas eram do Senhor, mas eles estavam profetizando segundo o que Acabe gostaria de ouvir. Mas Micaías não. Quando chamaram ele disse: Micaías, vai falar o que os outros estão falando. Ele disse: não, eu tenho uma mensagem, eu tenho um manto, eu tenho uma palavra, eu tenho um profeta que eu estou me baseando, e eu vou falar o que o Senhor me disser. E eu falei para vocês aqui uma coisa: os 350 profetas não viram a verdade, mas Micaías viu. Os 350 que eram profetas podiam ter visto aquela reunião lá no céu, mas eles não viram. Por quê? Porque eles estavam com o coração voltados para o que Jezabel queria, para agradar Acabe. Isso não era a vontade de Deus, isso era o contrário do que Deus dizia. Porque o que é que Elias tinha profetizado? Não era bênção para Acabe. Elias tinha profetizado um juízo para Acabe. Agora, quem que estava falando certo? Os 350 diziam: sobe a Ramote Gileade e tu vais vencer. Sobe que tu vais vencer. O outro chegou com o chifre e disse: com esse chifre tu escornarás os sírios, porque Ramote Gileade é nossa. Ora, eles estavam profetizando por uma coisa que eles viram, achavam que era a verdade. Mas Micaías não. Micaías disse: eu vou orar ao Senhor, porque Deus conhece o coração do eleito, Ele sabe. Ele sabe se o seu coração, se você é sincero ou não é. Deus conhece se você ama Ele ou não ama. Ninguém engana Deus. Deus viu o coração dos 350, mas viu um coração de um Micaías, e Deus disse: esse Micaías, eu estou gostando dele. Ele não vai pelo que o Acabe diz, ele não aceita o que Jezabel diz, ele está comigo. E Deus permitiu que ele subisse. É um homem que vai lá no coração de Deus, um homem que vai na mente de Deus.
E foi isso que o nosso profeta conseguiu ir. Ele conseguiu ir na mente de Deus e trazer para nós a revelação daquilo que é a verdade. Mas isso não é para qualquer pessoa, é para sinceros. E Deus só vai revelar para você esta palavra como ela é se você for sincero. Por isso que Deus cobrou sinceridade do William Branham. E ele já era sincero, mas Deus disse: eu quero que tu seja mais sincero ainda. Porque Deus só vai revelar-se para os sinceros. E o que falta em muitos de nós é a verdadeira sinceridade. Ser sincero para com Deus. Deus, eu quero ser sincero para contigo, para com a sua palavra, para com o seu povo. Eu quero respeitar o Senhor e ser sincero em todas as minhas atitudes. É o que Deus está esperando de mim e de você. Se nós não formos sinceros, meus irmãos, nós não vamos conseguir nada. E Deus conhece se você é sincero ou não. Por isso que você nunca vai ver uma multidão aqui. Você vai ver eleitos que querem. Quando o eleito quer, ele vem, não importa a circunstância, e Deus está cobrando de nós posição. Não seja nunca um cristão fronteiriço, que não sabe o que quer, não sabe se vai para frente, se vai para trás, não sabe o que vai acontecer. Não foi esse que Deus chamou. Deixa eu falar para você, nós estamos em escola dominical. E Deus tem que puxar a nossa orelha porque Ele nos ama. Ele nos ama. E o que vai te libertar é a verdade. Se for para falar, para bater na sua costa e dizer está tudo bem, isso não te liberta. Mas se vier para beliscar tua consciência, puxar a tua orelha, isso vai te libertar e vai te colocar no caminho. E é o que Deus quer fazer conosco. Jesus disse: conheça a verdade. E a verdade te liberta. E ele fala em João 8,36. Ele diz o resultado disto. Enquanto você não conhecer totalmente essa verdade, você não é liberto de tudo. Mas, capítulo 8 de João, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, que é a palavra, você está livre de verdade. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus tem nos dado, meu irmão, esta oportunidade. Seja circuncidado. Permita-se circuncidar, mas tem que vir a palavra para cortar. Ela tem que cortar para tirar o que está errado, para tirar o excedente daquilo que Deus não quer que fique. Eu quero isso na minha vida. Eu preciso que Deus tire o excedente. Eu não quero que fique nada. Eu gosto da posição de Moisés como um profeta. Faraó queria fazer acordo com Moisés, dizendo: deixa as crianças. Ou depois ele disse: não, deixa as mulheres, sabe, não precisa levar tudo. Mas Moisés era um homem de posição, e Deus só chama homens de posição. Disse: olha, Faraó, nenhuma unha ficará. Aqui nesse Egito não fica nenhuma unha. Oh, glória a Deus. O que é uma unha? Não é nada, na verdade você corta o excedente da unha para deixar, mas nem isso Deus queria. Aqui no Egito nenhuma unha do meu povo ficará. Porque esta preocupação de Deus é porque Ele não quer que fique uma unha nessa podridão, dessa Laodiceia aí fora, dessa era terrível, dessa coisa maligna que está aí fora. Não, você é povo santo, escolhido, especial. Deus não quer que fique nenhuma unha nesse mundo. Oh, louvado seja Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então deixa Deus circuncidar. Por isso que Micaías tinha a verdade. Ele vai na mente de Deus. Ele vê a reunião no céu.
Porque Deus vai agir de acordo com aquilo que Ele falou em sua palavra. Como é que Ele fala uma coisa? Ele diz: Acabe vai ter que cair. Eu vou exterminar com Acabe por causa da falta de posição dele. Você sabia que pela falta de posição, as pessoas que não têm posição, eles vão cair. Deus vai os exterminar. É a Bíblia. Eu tenho que ser sincero com a verdade. E Deus usou o profeta por causa da falta de posição de Acabe. Os cães vão lamber o sangue dele. Não foi isso que Deus disse? E aquela Jezabel, os cães vão comer a carne dela. Só vai sobrar a palma da mão e a palma do pé. Deus nem queria aquela carne. Ela não teve nem direito a sua carne de ser sepultada. Ela não teve nem essa honra. Sabe o que virou a carne de Jezabel? Esterco de cachorro. Porque eles comeram a carne dela. Virou esterco. Olha como Deus tratou aquela mulher terrível, que trouxe tanta maldade para o meio do seu povo. Deus não deixa passar. E como Ele falou, se cumpriu. São duras estas coisas, são duras, mas estão na Bíblia para quê? Para nós olharmos para isto. E você sabe que o diabo é enganador. O que mais existe no mundo hoje são demônios enganando. Vamos ver isto na Bíblia? Você quer ver isto na Escritura? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Irmão Lauro, você pode nos ajudar? Você pode ler o texto para nós? Pegue o microfone, dá o microfone para ele, por favor, irmão Lauro. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo está falando, obrigado, irmão Lauro, da apostasia dos últimos tempos. O que é a apostasia dos últimos tempos? Muitos, ele não disse que eram pouca gente, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha a discrepância. 350 profetas que eram do Senhor, mas eles, isso que me deixa mais preocupado, é que eles estavam sentindo uma unção, e a unção era verdadeira, mas o espírito que estava falando na boca deles era espírito de mentira. Tanto é, olha a discrepância, 350 para um só. Se fosse metade dando ouvidos a espíritos enganadores e metade correto, não era. Era 350 para um só. Isso é preocupante, não é? Agora você percebe como o diabo está trabalhando nos últimos tempos, porque isso aqui, Paulo está falando da apostasia, não é daquele tempo, é dos últimos tempos. Paulo está falando para a nossa era também. E ele disse no capítulo 2 de Tessalonicenses, capítulo 2,
Versículo 3, ele está falando da manifestação do anticristo. E ele diz que o anticristo não se manifesta sem que venha isso primeiro. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Preste atenção no que Paulo diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Amém. O profeta Paulo está dizendo que o fim vem e que o anticristo vai se manifestar, mas antes tem que vir a apostasia. Você está entendendo bem? E o que é apostasia? É dar ouvidos a espíritos enganadores. E o diabo não está enganando pessoas dentro da igreja? Não adianta, irmãos. Não tem coisa de afeto nisso aqui. Nós temos que ser verdadeiros. Eu estou com a palavra de Deus aberta. E para o espírito enganar um não é difícil. Ele chega, começa aquele zum, zum, zum. Você nunca pode confiar em si mesmo. O nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Você tem que crer na mensagem. Por isso que eu estou com a mensagem aberta e a palavra. E o meu dever é ensinar e mostrar para você o que a palavra diz e o que a mensagem diz. E essa é a nossa segurança, é a nossa arca. Não o que fulano diz. Inclusive, Deus coloca o seu pastor para cuidar de você. O ofício que está aqui, por causa de você. Não ouvir a outros. Eu estou ensinando você esta manhã. Porque aqueles 350 estavam ali profetizando e eles estavam sentindo uma unção. E quando chega Micaías, só que eles não viram a reunião. Eles não estavam em condição de ver a reunião de Deus. E Deus reunido com os seus ali e um espírito errado no meio da reunião de Deus. E Deus estava dizendo assim: chegou a hora de Acabe cair. Chegou a hora de nós acabarmos com Acabe. A reunião e o coração de Deus estava nesse sentido. Como é que os 350 estavam profetizando diferente? Tinha alguma coisa errada em algum lugar. Ou Deus estava mentindo, ou eles estavam mentindo. Mas Deus não pode mentir. Deus estava dizendo, aquela guerra é para Acabe cair. E ele estava dizendo, vai porque tu vais vencer. Vai porque tu vais ganhar. Vai porque Ramote Gileade é nossa. Não era Deus. Mas a unção era genuína. Você está me entendendo bem? Só que eles não viram a reunião, eles não estavam em condição de ir lá, no segredo, na mente de Deus, eles não tinham estrutura para isso. Por que não foi permitido eles verem a reunião, muito embora eles fossem profetas? Porque eles estavam vendidos. E é isso que está acontecendo nos falsos ungidos hoje. Eles não conseguem ver o segredo de Deus, porque eles estão vendidos. Vendidos à fama, vendidos ao dinheiro, vendidos à mulher. Mas Deus levantou um homem que não se vendeu. Glória a Deus! Ele não se vendeu e não se rendeu às coisas deste mundo. Por isso Deus permitiu ele ir e ver os segredos de Deus. Micaías era dessa estirpe. Micaías chegou e viu a reunião. Deus disse, Micaías, entra, porque o teu coração é sincero. Veja a reunião, aleluia. Ele começou a ver a reunião de Deus com aqueles, dizendo, como nós vamos fazer para fazer Acabe cair? E um disse dessa maneira, Deus disse, tudo bem, é bom, mas fica de lado. Outro disse dessa maneira, não, bom, fica de lado. Outro dessa maneira, não, tudo bem, eu gostei, mas fica de lado. E aquele espíritozinho petulante que estava lá na reunião de Deus, disse, eu sei como. E Deus disse, como? Ele disse, eu descerei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas.
Deus disse: gostei da ideia. Então desce, está permitido. Você vê que até o diabo, ele trabalha com a permissão de Deus. Isso me deixa tão feliz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nem o diabo faz o que ele quer, só o que Deus permite ele fazer. Eu sirvo este Deus poderoso que está aqui esta manhã e que tem o controle de todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Então quem estava agindo naquele culto era aquele espírito mentiroso. A unção era genuína, mas a pregação, o espírito era mentiroso. E eles estavam ali enganados, achando que estavam profetizando a verdade. Isso aqui é o problema. É que a pessoa que está com engano não vê que ele está no engano. Ele acha que ele está certo. Não, eu estou certo. Enganado às vezes com a própria mensagem na mão, com a Bíblia na mão, como muitos. Não, mas eu estou sentindo. E o Micaías chega lá. Olha, Micaías, vê lá todo mundo, 350 profetas pregando a mesma coisa, só e vê que tu vai falar igual. Eu vou falar o que Deus colocar na minha boca. Ele tinha segurança, porque ele viu a reunião. Ele tinha ido lá no segredo de Deus. É por isso que o irmão Brana descia com a maior segurança para pregar, porque ele vinha com o segredo de Deus. Ele tinha visto a reunião. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você crê nesta mensagem dessa forma, você tem segurança para ir, para andar, para vir ao culto, lá em casa. Você diz: eu não saio disso porque isso é segurança para mim. Oh! Louvado seja Deus. Micaías era circuncidado. Ele não tinha excedente, Deus tinha cortado o excedente dele. E eu quero que Deus corte o excedente esta manhã. Oh, aleluia. Você quer que Ele corte o excedente de você? Aquilo que não é para ficar. O fato de você levantar a mão esta manhã, você está dizendo para Deus: fale, Senhor, corte o excedente, mude o que tem que mudar na minha vida. Eu sei que Ele gosta quando nós pregamos assim, porque isso é para te colocar em ordem. Ele te ama, Ele não quer ver você perecer, não quer ver você na mão do inimigo, não quer que dê esse gostinho para o diabo ter poder na tua vida, mas Ele quer ter você para Ele. Glória a Deus, aleluia. Deus gosta disto. Sabe por quê? Deus sempre vai falar através de um profeta. Em 1 Timóteo capítulo 1, Deus está usando o quíntuplo dos Efésios. O quíntuplo de Efésios, um apóstolo, um ministério apostólico, ajudando o ministério pastoral. Paulo como apóstolo estabelecendo, Timóteo na igreja de Éfeso. Mas ele era um pastor que estava começando. E Paulo, na sua experiência profética, porque ele era um apóstolo e o profeta diz que ele era um profeta da primeira era. Ele viu os problemas na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é um modelo, mas ela tinha problemas também. Agora eu pergunto, qual é a igreja que não tem problemas? Para ser uma igreja de verdade, ela tem que ter problemas, sim. E Paulo viu. 1 Timóteo capítulo 1, e ele avisa Timóteo, ele diz assim, versículo 18 até o 20, por favor. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás
para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dizendo, Timóteo, presta atenção, eu vou te dar 2 exemplos na igreja de Éfeso. Tem 2 irmãos lá que naufragaram na fé. Um deles é o Himeneu e o outro é o Alexandre. Na segunda carta a Timóteo, Paulo explica qual era o problema de Himeneu. Qual era o problema dele? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha só, até o 17. Não, até o 18, por favor. 15 até 18. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Não é o mesmo Espírito hoje, dizendo que a vinda do Senhor já aconteceu? No tempo de Paulo já tinha esse Espírito dizendo, olha, a ressurreição já veio. Paulo disse que a palavra desses roerá como gangrena. Sabe o que é gangrena? Que atinge a circulação e apodrece. Eles estavam pregando isso na igreja e Paulo diz, perverteram a fé. E esses espíritos enganadores estão aí pervertendo a fé, dizendo que há uma dualidade, que Jesus não é Deus. Onde já se viu isso na Escritura? Se Jesus se apresenta no capítulo 1 de Apocalipse para João, e ele mesmo se apresenta, se você crê que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso, você crê que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso? Você crê que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso? Mas quem se apresenta para João é Jesus, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus, quando se apresenta, todo vestido resplandecente para João na ilha de Patmos, o que é que ele diz? Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se Jesus é o Todo-Poderoso, então Ele é Deus. Está certo? Você pode dizer amém para essa palavra? Como é que nós vamos falar diferente do que a Escritura diz? Não tem homem nenhum que possa dizer isto. Eu fico com o que Deus diz. Se Jesus disse que Ele é o Todo-Poderoso, então eu vou crer que Ele é. Louvado seja o seu nome para sempre. Mas os espíritos enganadores estão aí. Paulo disse que eles tinham que vir nesses últimos dias. Antes do anticristo aparecer, teria que vir essa apostasia. Nós estamos na escola dominical e ele está aqui. Quem que está aqui conosco? O Todo-Poderoso. Por isso que nós não queremos cortar a volta. E o irmão Brana disse que um evangelista foi pregar numa certa igreja. Eu vou te dizer, meus irmãos, são essas doutrinas que enfraquecem a fé de muitos irmãos. Como é que uma doutrina errada vai fazer o irmão tomar posição? Nunca. Como é que uma apostasia vai fazer uma igreja tomar posição? Nunca.
E você olha, não precisa, você olha os irmãos lá atrás, olhe para os irmãos lá atrás, que eram irmãos de fato, que tinham uma vida sincera, correta, e hoje você olha para as famílias deles, nem congregando estão mais, mas estão mundanizados, viraram as costas para a palavra, estão sem congregar. Isso é o resultado da apostasia. Quando é a palavra verdadeira, ela te faz melhor cada dia, não pior, mas melhor, te coloca em posição para te ser um cristão de verdade. Tá certo? Não adianta, irmão. O que vai mostrar é a vida vivida. Não adianta falar, pregar, vamos pregar e dizer, não, isso aqui é isso, eu provo que isso, o parágrafo diz isso, mas o que vai dizer mesmo, vai aparecer, é na manifestação, na vida vivida que vai mostrar se é verdade ou não é. Por isso que eu não quero cortar volta. Eu sei que vai alguns desistir, mas eu sei que vai ter alguns que vai dizer, eu quero ser melhor, eu quero ser um cristão, eu quero ir nesse rapto, eu quero preparar minha vida, eu quero subir. E Deus terá alguém. Por isso que o Senhor falou aqui domingo passado, eu te coloquei atrás deste povo para pregar a minha palavra, e é isso que eu quero fazer. Louvado seja o seu nome por isso. Isso não dá segurança para você? Você tem que crer nisto, meu irmão. Porque você tem que crer no seu pastor, que ele está trazendo, ele quer o melhor. Nunca pense, o pastor quer o pior para mim. Não, eu quero o melhor. Não se importe se tem problemas na igreja, deixa ter. Isso é a marca da igreja do Deus vivo. Vai ter irmãos que vão falhar, vão, mas não olhe para eles. Veja você, sua vida tem que estar correta. Deixa o seu irmão, deixa ele, Deus vai trabalhar com ele também. Enquanto a palavra estiver saindo daqui, a mensagem sendo pregada, a esperança para cada um de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. Como o ministro aqui há não muito tempo estava dizendo, era um evangelista indo a uma igreja para uma reunião. E eu espero que vocês não tomem isso como uma piada, porque este não é o lugar para isto. Foi medido como a pura verdade. E era tido como uma boa igreja denominacional. E a junta de diáconos o encontrou em um determinado lugar no trem. E foram adiante e disseram, é você o evangelista que vai pregar na nossa igreja? Ele disse, sou eu. E ele estava lendo a Bíblia, fazendo algumas anotações enquanto estudava e orava. E eles disseram, agora nós fomos mandados como uma comissão da igreja para lhe dizer agora algumas coisas sobre a nossa igreja. E ele disse, tudo bem, eu gostaria de escutá-las. Antes de chegar lá eu saberia como me aproximar da igreja e das pessoas. Ele disse, eu quero ser uma bênção para vocês enquanto eu estiver ali. E eles disseram, tudo bem, é isso que queremos que você seja, uma bênção para nós. Agora vamos lhe pedir, evangelista, para não falar nada sobre corrida de cavalos. Sabe por quê? Porque o nosso pastor, ele tem um cavalo de corrida. E ele disse, e ele aposta nas corridas o tempo todo. E nós não gostaríamos que você ferisse os sentimentos de nosso pastor de maneira nenhuma. Oh, tadinho do pastor, e tem um cavalo de corrida, e ele aposta, por favor, não pregue contra isso, você vai ferir o sentimento do nosso pastor. E disseram, geralmente os evangelistas são aquelas bolas de fogo ardentes, sabe? E nós temos o melhor conceito sobre você, sabe? Para nós você é um grande pregador, sabe? Agora, geralmente, não diga nada sobre estas coisas. Geralmente esses evangelistas estão sempre falando mal de jogos de azar na igreja. Agora, a sociedade lá do auxílio das mulheres, eles têm um jogo de azar toda quarta-feira à noite após a reunião de oração.
Lá no porão, depois que elas oram na igreja, sabe? Elas são muito de oração, mas depois que termina a oração, elas descem para o porão e vão jogar os seus jogos de azar. Então não pregue nada sobre isso, sabe? Porque senão vai ferir as nossas mulheres, as irmãs do círculo de oração. Então eles seguiram com uma lista de coisas que ele não poderia falar nem pregar sobre aquilo. O evangelista disse: e então, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou pregar? E eles disseram: você pode falar sobre os judeus, sabe? Porque só tem um deles na igreja. Só isso, pregue sobre os judeus, que só tem um na igreja mesmo. Mas aí eu feri ele, não tem problema, mas não firo o nosso pastor nem as irmãs da igreja. Você já pensou uma igreja desse tipo? Não era circuncidada. O evangelista ficou em apuros. Eu acho que eu não poderia pregar nessa igreja nunca. Eles não iam deixar eu pregar. Eu acho que nenhum de nós, né, irmão Rodomiro? Não deixariam. E eu fico pensando, o profeta diz, se Paulo viesse, ele talvez seria chutado de cada igreja onde ele pregasse, porque ele ia dizer para elas que mulher não pode subir no púlpito. E ele ia ser chutado para fora. Paulo, isso aqui era para aquele tempo, você está louco, Paulo, aquilo, você é quadrado, isso é daquele tempo, há 2000 anos atrás, agora os tempos mudaram e chutariam ele para fora da igreja. Ele ia pregar sobre roupas, cabelos, ele ia confirmar 1 Coríntios 11, isso foi o Senhor que me deu, e eu chutar ele para fora. Mas eu creio que aqui Paulo podia pregar sem problema para nós hoje. Nós podíamos convidar Paulo se ele estivesse aqui. Paulo, hoje você vai ter um culto e pode falar à vontade. E nós daríamos glória a Deus e apontaríamos com amém em cada palavra que ele desse. Louvado seja Deus! Meu Deus, aleluia! Você já pensou uma coisa dessas, meus irmãos? Eu quero dizer para você, a pregação ela é simples. Ela não precisa de muita coisa. Quanto mais simples ela for, mais efeito ela tem. Por quê? Eu só quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Elias veio, como o irmão Valdomiro pregou ontem, mas o nosso Elias já foi embora. Foi, mas nós não ficamos desamparados. A capa caiu. Quando Elias subiu naquele carro, ele deixou a capa cair. Você acha que aquilo foi um acidente? Não. Eliseu pegou aquela capa. Glória a Deus. E quando ele saiu, que abriu aquele Jordão, os outros olharam. Não foi ele que disse, olha gente, eu tenho a porção dobrada. Não foi ele que disse. As pessoas viram e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Alguém tem que ver que esta igreja da mensagem, que o espírito que esteve no nosso Elias está sobre Eliseu hoje, que é esta noite. Mas eles precisam ver isto. Como é que eles vão ver? Nas atitudes, no posicionamento. Porque Elias foi um homem que não se dobrou. Jezabel disse, eu corto o teu pescoço, não tem problema. Mas eu vou falar. Está errado isso aí dentro de Israel. Essa porcaria, dessas pinturas, dessa apostasia. Deus é contra isso. Jezabel ficou furiosa, mas Deus tinha uma voz. Deus chamou Elias nos últimos dias. O espírito de Elias repousou sobre este homem. Combateu esses pecados. Aí você diz, mas já foi embora, mudou? Não mudou, mas a capa está aqui hoje. O mesmo espírito de Elias está sobre esta noiva. E tem que estar em porção dobrada ainda. Louvado seja Deus. Mesmo que a capa desceu para Eliseu, mas o profeta disse, demorou 10 anos para Eliseu se posicionar para a capa caber nele. Porque a capa não pode ser cortada, a mensagem não pode ser cortada, a mensagem não pode ser pregada para agradar A ou B, a mensagem não pode ser suprimida, ela tem que ser pregada da maneira como ela é, e você vai se moldar. Louvado seja Deus. Não é cortar a capa para caber em mim.
Deus tem que me entender da maneira, sabe, porque eu gosto disso, eu sou tendencioso para isso, tem isso que eu gosto. Cada um tem uma concupiscência no seu coração, e você, se deixar aquela concupiscência aí, você vai agir conforme a sua concupiscência. Mas tem que ter uma atalaia no púlpito para dizer: Deus, corta! Corta isto! Deus tem que cortar, circuncidar, cortar o excedente. E só tem uma maneira de cortar, meu irmão. Não é eu batendo na sua costa, não. É aplicando a palavra para ela cortar mesmo, porque ela é viva, ela é eficaz. Muitas vezes nós estamos muito gordos para caber na capa de Elias. Estou falando espiritualmente. Aí vai botar a capa, não cabe, porque eu estou muito gordo, cheio de coisas. Deus tem que fazer uma lipoaspiração espiritual. Aleluia! Essa espada faz também isto. Deixar bem magrinho espiritual, e a capa vai caber. Glória a Deus! Essa capa são as vestes nupciais. Eu cerro com isso aqui. Você quer estas vestes nupciais? Eu creio que ninguém aqui quer ficar fora. Você não quer ficar fora deste rapto. Porque o que está com veste, que está sem essa veste, não adianta, irmão. Só tem uma maneira de nós entrarmos lá: é vestir a capa de Elias. Irmão Lauro, Mateus 22. Você está gostando disso? Você gosta dessas coisas? Eu creio que você gosta disso. Aleluia. Que não é a minha palavra, é a palavra dele. E você não quer que aconteça com você o que aconteceu com esse rapaz aqui, do capítulo 22 de Mateus, versículo 2. Pode ir lendo, nós terminamos com essa escritura. Mateus 22, versículo 2, até o versículo 14. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparados, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Aleluia! E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Glória a Deus! E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Não se entra lá sem a capa de Elias. O que é que esta capa de Elias veio trazer para nós? O Espírito Santo na nossa vida. Essa mensagem, ela vai nos levar ao batismo com o Espírito Santo. Ela não são 3 degraus: justificação, santificação, mas no final tem que ter o batismo com o Espírito Santo. É essa capa de Elias em nós. Meu Deus.
E todos que entrarem por essa porta, que é a palavra, receberão isto, que esta mensagem da hora está trazendo para nós. Mas se chegar lá sem a capa, o rei dirá: como que você entrou aqui? Porque sem capa não pode ficar. E ele nem teve como responder, porque se ele tivesse entrado pela porta, ele tinha recebido a capa. Ele entrou por um outro lugar que eu não sei como foi, mas não ficou lá. Foi atado de mãos e pés e jogado nas trevas exteriores. Eu não quero isso para mim. Você também não foi chamado para isso. Para ser jogado fora? Não. Mas há uma esperança para nós. O profeta, encerrando no parágrafo 64, ele disse assim: agora, pensar numa igreja sendo construída sobre isso, deixando o mundo se infiltrar. Você pode até ver alguém tentando fazer uma coisa do mundo aqui, mas não com autorização do pastor, porque o pastor sempre vai pregar contra isso e dizer: eu não concordo. Se tu quiseres fazer, problema é teu, o juiz é para ti, mas aqui eu não concordo. Deixando o mundo se infiltrar, agora certamente causará indignação em um verdadeiro e fiel servo de Deus. Claro, isso está errado. Vamos tirar a coisa para fora dali. Fique longe desse morno, meio termo, que faz uma oraçãozinha de manhã e uma oraçãozinha de noite e vai para a cama e levanta-se na manhã seguinte. O profeta está dizendo que esse que faz uma oraçãozinha, uma rezinha de manhã e uma rezinha de noite, uma oraçãozinha, isso é mornidão. Não é de se admirar que estejamos nos tornando mundanos. Não é à toa que o mundo se infiltra nessa igreja, porque não oramos, não se agoniza mais, não se permanece mais diante de Deus, não há mais para escavar, limpar. Nós precisamos de um reavivamento à moda antiga. Estamos simplesmente nos enganando. Somos assembleianos, somos pentecostais, somos unicistas, somos trinitarianos, somos isso, somos aquilo outro, não temos nada a ver com aquele outro grupo. É aí onde o Espírito Santo te deixa, bem aí. Quando vocês têm isso em suas mentes, irmãos, vocês poderiam muito bem voltar ao altar, porque este é o seu lugar. Isto é certo, amém. Assim que as coisas do mundo se infiltram, vamos esquecer isto. Vamos colocar nossas afeições em Cristo e olhar para Cristo e a Ele somente, amém. E ter comunhão uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Se nós não crermos neste parágrafo, o que será de nós? Se eu li a palavra e eu estou lendo a mensagem junto, nós precisamos aplicar isto para que esta capa possa vir, para que essa espada corte o excedente, tire o que é errado, e Deus coloca a capa em nós e nós estamos aptos para entrar na festa das bodas do Cordeiro. Vamos ficar de pé. Agora estamos em problema, né? O que é que você vai fazer daqui para frente? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Com uma palavra dessa. Deus é tão misericordioso que Ele manda a sua palavra. Faça um exame. Paulo disse em 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dá uma retrospectiva. Olhe para você mesmo. Veja se a sua vida está bem. Se a sua fé está bem, se você está tranquilo, se você diz: eu tenho fé em Deus, eu tenho esse Espírito Santo, eu estou bem, estou orando bem, estou lendo a palavra, eu estou lendo a mensagem, eu estou orando de madrugada, eu estou fazendo tudo isso, eu venho para os cultos feliz, eu volto, eu acho que eu estou bem. Será que é assim que você está? Um momento para reflexão, porque nós temos que sair daqui melhores.
Deus nunca manda a sua palavra em vão. Eu sei que Deus me chamou para pregar para uma noiva. Ele disse que teria uma noiva. Se você sente que sua vida não está tranquila e não está bem, o meu profeta, o seu profeta está dizendo que o seu lugar é o altar. Para que tenha um reavivamento à moda antiga. Essa concupiscência que está te acabando contigo é um excedente que Deus quer cortar. Para circuncidar você, porque sem ser circuncidado, cortar o excedente, tirar fora o que é o excedente, você não entrará e nem caberá nessa capa. E o que será quando ele encontrar você sem a capa naquele dia? Deus não corta a volta. Ele vai fazer como está escrito. Por isso é que nós temos que pregar isso aqui. E se Ele mandou essa palavra é porque Ele te ama. Você é filho, você é filha. Porque se você não fosse filho, Deus não te corrigia. O bastardo anda de qualquer jeito. Pode fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Mas o que é filho, a correção vem para ele, porque o amor é corretivo. Paulo diz aos Hebreus: que filho há que o pai amando ele não o corrija? Você tem que considerar que é um amor divino sobre você, que ele olhou para a tua vida, te amou profundamente, e ele te ama até hoje, e ele não está satisfeito com essa condição, ele quer mudar, por isso que ele está te corrigindo, puxando a sua orelha. Mas diga: minha filha, meu filho, venha, você precisa cortar este excedente, deixa que eu corto isso com a minha palavra, e a palavra é poderosa, é apta, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Oh, palavra poderosa é esta. Por isso que ela não pode cortar essa espada. Ela tem que vir completa, de Gênesis a Apocalipse, para que corte completo as coisas que não são para ficar, para que Deus coloque essa capa em nós. Faça a sua oração agora diante dele sincera. Se você é uma pessoa sincera, se você é uma pessoa sincera, se você é sincero no seu coração, você está no caminho, porque Deus gosta da sinceridade. Acabe não era sincero, aqueles 350, 450 profetas não eram sinceros, mas tinham Micaías que era sincero. Deus terá sempre alguém sincero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nos ajude esta manhã. Eu levanto minhas mãos diante de Ti. Eu sei que essa pregação primeiro é para mim. Eu preciso aplicar isto na minha vida. Eu preciso cortar os excedentes que ainda estão aqui, meu Deus, porque eu estou caminhando para esta perfeição também. Mas há um Espírito Santo neste lugar, há uma palavra sua neste lugar, há o Senhor aqui esta manhã. O Senhor quer fazer uma obra, mas para o Senhor fazer, precisa ser tomada uma posição. O Senhor não vai fazer uma obra de qualquer maneira, meu Deus, só vai permitir se eu quiser. O Senhor só vai fazer se eu der esta liberdade para que o Senhor faça. Nesta manhã, há um ofício aqui pregando para umas ovelhas que o Senhor levantou nesta região. Há um ofício que o Senhor levanta neste púlpito para pregar a sua palavra como ela é. É isso que vai colocar o eleito naquela plataforma. Senhor, há uma capa de Elias aqui para nós esta manhã, e nós temos que nos colocar nela, meu Deus. Nos ajuda a ajustar o que precisa, colocar em ordem o que está faltando colocar. Meu Deus, fale mais positivamente, que nós possamos ir, meu Deus, cada dia mais colocando isto em ordem, esmiuçando isto, detalhando isto em vidas, em corações. Nos ajude esta manhã, que o Espírito Santo entre em cena, nos convença, porque só existe um que pode convencer. Eu posso pregar e isso não resolveu o problema, mas se o Espírito Santo convencer vidas e corações, o Senhor mudará o curso das coisas em casa, na família, tirará aquelas coisas erradas, aquela brigalhada que está na família, aqueles problemas que estão dentro de casa, se consertarão quando nós nos usarmos esta capa. Louvado seja Deus!
Mudarás a nossa maneira de falar, de pensar. Mudarás, Senhor, a nossa maneira de agir. Seja em casa, seja com os negócios, seja com o trabalho, seja relacionado com qualquer coisa. Neste Espírito Santo veio para organizar tudo em nossa vida. Meu Deus, tira o excedente esta manhã. Faça uma obra poderosa. Meu Deus, esta pregação não está sendo gravada apenas em aparelhos físicos, mas também no céu ela está sendo gravada, e o Senhor terá como provar que o Senhor mandou a sua palavra esta manhã para vidas e corações, e as pessoas não podem reclamar depois. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nos dê condições esta manhã, que o teu Espírito venha e haja e opere e nos dê graça e nos faça diferentes. Nós queremos sair daquela porta ali agora com uma nova concepção, com uma nova postura, com uma nova tomada de posição e de atitude. Nós tivemos a oportunidade esta manhã que o Senhor nos dá, porque este Espírito Santo está aqui para marcar com o tinteiro a vida daqueles que estão desejando isto em seus corações. Oh, glória a Deus! Faça uma obra em nossas vidas hoje, daquele que está mais necessitando e precisando nesta manhã. Tome-nos em tuas mãos e faça uma obra gloriosa. Levantamos nossas mãos humildemente a ti, porque com o levantar de mãos, o profeta diz que é sinal de rendição. Quando nós estamos rendidos, nós levantamos a mão. Enquanto não tivermos essa atitude, não mostra que estamos rendidos. E quando nós estamos rendidos, nós não temos nenhuma reação. E nós dizemos para Deus: eu não tenho nenhuma reação de mim mesmo. Faça o que o Senhor quiser comigo. Eu estou rendido ao Senhor, aos teus pés. Faça a obra que o Senhor tem que fazer em minha vida. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Eu lhe agradeço, eu oro por cada irmão aqui esta manhã, que o Senhor fale mais profundamente, que o Senhor possa fazer a obra mais completa do que eu não dou conta de fazer, mas as ovelhas são suas. O Senhor é o pastor destas ovelhas, elas são do Senhor. A minha parte eu estou fazendo, agora faça a sua para com eles. Eu deixo a liberdade do Senhor pela mensagem desta manhã, a mensagem da hora e sua palavra que foi lida. Há umas bodas bem próximas para participarmos. Os convidados já foram chamados, os maus e os bons. Eu estava neste meio, os maus, era eu, terrível como eu era, e muitos destes irmãos que estão aqui, mas nós fomos chamados para estas bodas. Nós precisamos apenas vestir a capa para podermos entrar ali. Que o Senhor nos acompanhe neste dia e nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado, o dia do Senhor em sua presença. Nós queremos estar prontos para logo mais estarmos de volta na sua casa, para continuarmos a adoração, para que nós possamos firmar este propósito diante do Senhor, e o Senhor completará a sua obra. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo nós oramos, expulsamos todo o mal, todo espírito de incredulidade, toda obra maligna que se levanta contra o povo de Deus. Nós somos contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o nome do Senhor seja exaltado em vidas e em corações. Tu não podes prender os filhos de Deus, tu estás proibido. As portas do inferno não prevalecem contra esta revelação. Foi o Senhor Jesus que disse estas coisas. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Aleluia.